Quem aqui é novo convertido? Se converteu há pouco tempo? Entregou sua vida para Jesus há pouco tempo? Você? Tá certo. Marcelão. Todo mundo aqui já é velho de casa, irmão? Já é velho de crente? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, irmão. Às vezes, termos muito tempo de igreja, dependendo de como nós estamos vivendo, pode não ser algo bom. Porque quanto mais tempo a gente tem de crente e menos fruto a gente apresenta, pior é. Você pode ter 25, 30 anos de crente. É os seus frutos que vão dizer que espécie de árvore você tem sido. Há pessoas que se convertem e em tão pouco tempo começam a frutificar. Outras passam a sua vida inteira e muito pouco produzem. E talvez a razão de haver pouco fruto não é porque a palavra de Deus não funciona. Ela funciona. Eu queria ter ouvido um amém quando eu disse isso, mas... Senhor, eu estou no vale hoje de novo. Se eu tiver, eu vou profetizar a sua palavra. Para esses ossos secos ressuscitarem. A palavra de Deus funciona. A ideia de frutificarmos está ligada com aquilo que Tiago disse: não sede meramente ouvintes da palavra, mas o quê? Praticantes. O fruto é gerado em nós quando a palavra sai da teoria e se torna prática, se torna experiência. Nem era isso que eu queria começar dizendo, mas já disse. Amém. O que eu quero te dizer, querido, é que quando eu olho para você, do mais novo ao mais velho, eu sei que Deus preparou algo para a sua vida. Amém. Mas o quanto você acredita nisso? Pastor, eu acredito. Porque você está falando. Mas o quanto você acredita sem com que ninguém tenha que te falar que Deus tem algo para a sua vida? O quanto você não duvida de um chamado de Deus por você ou para você? Olha, aqui, cada um de vocês tem um chamado. O resto não quer viver não, né? Então eu vou dizer de novo, cada um de vocês tem um chamado. Do mais novo ao mais velho. Você pode estar com os dentes da boca sobrando só um, irmão. Você tem um chamado. Sabe, eu olho para alguns jovens aqui, e eu me incluo. Não sei por que está risada. Não sou novo, meu bem? Sou não? Rapaz, minha mulher não respondeu e só riu para mim com aquela carinha. Mas eu olho para esses jovens aqui, cada um de vocês tem um chamado. Há um propósito de Deus estabelecido antes da fundação dos séculos. Vocês precisam descobrir o que Deus tem para a vida de vocês. Amém? Amém, jovens? Amém, amém. Eu sou jovem, irmão. Vamos ler o texto? Salmo 71, do verso 1 ao 7. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem,
pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Posso ouvir um amém? O tema para essa palavra é exemplos de quê? É uma pergunta. Exemplos de quê? O verso 7 diz aqui: tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Querido, em alguma área da sua vida, eu não vou dizer que de uma hora para outra nós vamos conseguir, em todas as áreas da nossa vida, suprir a nossa deficiência. É impossível, irmão. Se você conhece alguém que se converteu e mudou 100% em tudo de uma vez só, me apresenta ele, que eu quero que ele ponha a mão na minha cabeça e me unja. Mas, em alguma área da sua vida, você precisa começar a se destacar. Você precisa se tornar um exemplo. Quando eu digo que não é necessariamente obrigatório mudarmos, escute, eu vou colocar essas palavras com muito cuidado para você não interpretá-las errado e continuar vivendo de qualquer jeito. Mas Deus não cobra de nós uma mudança em tudo de uma vez só, porque existe um processo. Diga processo. Existe um progresso. Diga progresso. No entanto, nós temos que começar a destacar em alguma coisa na nossa vida. Em alguma área, eu e você temos que começar a ser exemplo. Viu o verso que eu repeti aqui? O verso 7? Esse aqui é um salmo de Davi. Ele disse: tornei-me um exemplo para muitos. Por quê? Porque tu és o meu refúgio seguro. Eu quero te perguntar, quando que você vai começar a ser um exemplo para as outras pessoas? No sentido positivo. Porque nós temos que entender que exemplo todos nós somos. Já somos. A questão é, de quê? Do que você tem servido de exemplo? A nossa vida, querido, ela tem que se ajustar pouco a pouco. Deus não está cobrando de mim, de você, um ajuste da noite para o dia. Querido, se Deus quisesse mudar a sua vida de 0 a 100, no estalar de dedos Ele poderia fazer, sim ou não? Sim. Mas e se Ele não fizer? E em via de regra, muitas coisas são transformadas com o tempo. E aquilo que você faz dentro do tempo, eu acho engraçado as pessoas dizem assim, né? O tempo muda tudo. Na verdade, não é o tempo em si, mas é o que você faz dentro do tempo que gera a sua mudança. E há quanto tempo você tem estado na presença de Deus e o quanto a presença de Deus tem influenciado você a ponto de que você possa influenciar outras pessoas de maneira positiva? Porque o que é ser um exemplo? É ser influenciado por Deus e ao mesmo tempo influenciar outras pessoas a serem como você. Agora, querido, em alguma área a gente tem que começar a ser imitado. Um filho imita o pai. Por quê? Porque a Bíblia diz que o filho faz o que vê o pai fazendo. O pai, então, é um
exemplo para o filho. Se você é um pai relapso, o exemplo que os seus filhos terão também serão dessa forma. Nós temos que, com o passar do tempo, começar a sermos imitados em alguma coisa. É verdade que todos nós enfrentamos dificuldades para vencermos em muitas áreas da vida, sim ou não? Sim. Mas isso não muda o fato de que nós precisamos superá-las e ali nos tornarmos um referencial. Talvez você está lutando com algo já tem muitos anos, tentando vencer algo há muito tempo. E ali então você não tem conseguido ultrapassar essa sua limitação. E enquanto você não vencer aquilo, um testemunho não pode nascer disso, irmão. O que é um testemunho? Alguém sabe o que é um testemunho? É aquilo que você venceu de forma simples. Em poucas palavras, um testemunho é aquilo que você venceu, é aquilo que você superou. E agora, não só você tem o que contar para as pessoas, mas quando as pessoas olham para você, veem a sua superação. Sabe, ser um exemplo não significa necessariamente você ter o que contar para as pessoas, mas as pessoas verem em você algo que você venceu. Você pode ser um exemplo sem sequer abrir a sua boca. Você pode ser um exemplo de perseverança. Você pode ser um exemplo de paciência. E já eu vou citar alguns versículos para te mostrar que a Bíblia está completa de tipos de exemplos. É por isso que eu disse aqui que em alguma área da nossa vida a gente tem que começar a ser imitado. A gente tem que começar a ser um exemplo. Você talvez fala assim, pastor, eu não consigo ser exemplo de tudo. Eu entendo e Deus também entende, mas alguma coisa você pode ser exemplo. Alguma área você pode vencer. Amém? A Bíblia, por exemplo, ela fala de exemplos de perseverança, exemplos de fé, exemplo de paciência e tantas outras formas de exemplo. E como que eu sei que alguém está se tornando exemplo? Como que eu sei que alguém está de fato mudando? Como que eu sei que o Evangelho de fato entrou na vida do indivíduo? Irmão, tem uma maneira fácil de você descobrir se o Evangelho entrou na vida de alguém. Pergunte para mim como, pastor? Olhe o exemplo. Irmão, alguém que não dá bom exemplo é alguém que não experimentou do Evangelho ainda, porque quando o Evangelho entra na vida do indivíduo, ele gera pessoas que imitam a Cristo, que serão imitadas por outras pessoas. É fácil, irmão, você saber se o indivíduo está tendo a sua vida transformado. Algo do Evangelho, algo de Deus está sendo refletido dentro dele, porque está sendo refletido dentro dele, também vai se refletir fora dele. As pessoas vão olhar e vão... Esse bichinho pousou nas minhas costas. As pessoas vão olhar e vão dizer... Tem algo diferente nele. Tem algo diferente nela. Ele superou coisas que eu estou lutando e não consigo superar. Porque algo de Deus foi transmitido para dentro de você. E ali você começou a se tornar uma referência para as pessoas. Amém? Amém. Paulo, ele diz em Efésios capítulo 4, verso 28, ele diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Perceba isso aqui. Paulo está falando de pessoas que furtavam, pessoas que roubavam. Aí ele diz: o que fazia isso, não faça mais.
Ou seja, antes era um ladrão, agora ele é um provedor. Antes ele não era um exemplo, agora ele é um exemplo. O que furtava, não furte mais. Se você era um mau exemplo, agora seja um bom exemplo. Antes desonesto, agora trabalhando com honestidade e servindo a outros. Ora, se você furtava, querido, larga esse mau exemplo. Vai trabalhar com as suas próprias mãos. Se antes você arrancava das pessoas, subtraía das pessoas, muda a sua vida e agora seja um exemplo para ter não apenas para si, mas também para servir as pessoas. Veja que há uma mudança de estado, de condição e de comportamento. O que é ser um exemplo? É ter uma mudança de comportamento. Mas para ter uma mudança de comportamento, você precisa ter uma mudança de estado, uma mudança de condição. O que antes roubava, não roube mais. O que você fazia antes, você pode não fazer mais agora. Aleluia. Isso vai se tornar exemplo para as pessoas, amém? Sabe, não é aceitável que alguém, depois de receber o Evangelho em sua vida, permaneça no mesmo estado de antes. Irmão, eu tenho que dizer isso aqui de novo, porque alguns de nós estagnaram a tal ponto de voltar às mesmas práticas do início. Não é aceitável e nem convém com que depois de recebermos o Evangelho em nossa vida, permaneçamos no mesmo estado de antes. A Bíblia diz assim, se alguém se diz cristão, se alguém se diz irmão e vive na prática de más obras, nem com esse você deve comer, nem com esse você deve se assentar. Tem um monte de gente que está dentro das igrejas, dizendo crer no Evangelho, dizendo ter entregado a sua vida para Jesus, mas tudo que você vê dessas pessoas são exemplos de comportamento ruim. Você não vê uma mudança de fato na vida dessas pessoas. Eu espero que essa não seja a história da sua vida, querido. Espero que essa não esteja sendo a sua realidade. Porque se você entregou a sua vida, foi por isso que eu disse no início, se você entregou a sua vida já tem muito tempo para Jesus e está ouvindo a mensagem do Evangelho já tem muito tempo e ainda não está sendo mudado, irmão, eu acho que você está enganando a si mesmo. E precisa rever o seu Evangelho. Em alguma coisa você tem que começar a ser um espelho para as outras pessoas. Amém, querido? Amém. Porque é preciso haver mudança de comportamento, ainda que essa mudança seja algo progressivo. Deus está num progresso com você. Talvez há raras exceções em que o indivíduo muda da água para o vinho. Só que a maioria de nós somos como Naamã. Quem conhece a história de Naamã? Conhece a história de Naamã? Aquele oficial da Síria, que foi até o profeta Eliseu para ser curado da lepra dele. Lembra de Naamã? Alguns são como aquele milagre que Jesus fez de transformar água em vinho. Muda assim, né? Você fala, rapaz, é a mesma pessoa. Mas em via de regra a maioria não é assim, irmão. A maioria é como Naamã. Precisa mergulhar 7 vezes no rio até que seja curado completamente da sua enfermidade. A maioria de nós todos nós estamos num progresso. Eliseu falou para Naamã, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Eu imagino, querido, que a cada mergulho de Naamã, um pouquinho daquela lepra ia ficando lá no rio. Isso fala de um progresso, amém? Amém. Deus vai limpar você, irmão. Para que quando olharem para você não vejam mais a sua lepra, mas a cura de Deus, a saúde de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguns de nós precisamos ir mergulhando no rio várias vezes, até conseguirmos vencer certas coisas. Ah, pastor, então eu acho que sou como Naamã. Só não se esqueça de uma coisa, irmão. Naamã teve que se submeter à palavra do profeta para ser curado.
Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que se você quer se tornar um exemplo, ainda que isso leve tempo e você tenha que passar por um progresso, se submeta à palavra que cura você. Não foi só um ato de Naamã ter que mergulhar 7 vezes, foi um ato dele ter que se submeter à palavra do profeta. Querido, para você se tornar um exemplo, você vai ter que se submeter à palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus vai dizer: entra no rio, mergulha, entra no rio de novo, mergulha, entra no rio mais uma vez, mergulha de novo. E pouco a pouco, o que havia de errado na sua vida vai deixando de ser errado, e o que é certo de Deus vai se tornando referência através de você. Agora, alguns demoram muito para mudar porque não se submetem à palavra e não mergulham no rio de Deus. Se você não se submeter à mensagem que você está ouvindo e não mergulhar no rio de Deus, esquece mudança, irmão. Esquece ser um referencial para as pessoas. Você tem que mergulhar no rio de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Entenda que o exemplo é uma espécie de crédito que o indivíduo recebe por viver corretamente. Eu vou dizer isso aqui de novo. O que é se tornar um exemplo? É receber um crédito por viver corretamente. Olha o que a Bíblia diz aqui, no caso de Abraão. Vou citar alguns exemplos dentro da palavra. Gálatas 3:6 diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Diga, creditado como justiça. E olha o que o verso começa dizendo: considerem o exemplo de Abraão. Querido, quando você se torna exemplo para as pessoas, é a mesma coisa que você ter um crédito perante elas. E nada é melhor do que você ter crédito perante as pessoas. Nada é melhor do que as pessoas olharem para você e acreditarem que o que sai da sua boca é verdade. Nada é melhor do que as pessoas olharem para você e dizer: rapaz, que exemplo de perseverança, que exemplo de fé, que exemplo de paciência, que exemplo de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nada é melhor do que isso, irmão. Sabe qual é a sua moeda perante as pessoas? O seu exemplo. Amém. Esse é o crédito que você tem diante delas. Nós temos Abraão como pai da fé, logo ele é um exemplo de crer sem ver. A Bíblia diz assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. Ele se tornou um exemplo de fé. Ele creu no que foi dito sem ver a promessa de Deus. Eu quero te perguntar: qual exemplo de fé tem sido demonstrado por mim e por você? Ainda que sejam pequenos exemplos, é preciso haver sinais de mudanças causadas pelo Evangelho. Você não precisa ser aquele cara: pastor, eu desbravo tudo por causa da minha fé. Ainda que nós precisamos chegar nesse lugar, amém? Amém. Vou dizer, nós precisamos chegar nesse lugar, amém? Amém. Mas se você não chegou naquele lugar, você pode ser o mínimo exemplo de fé. Qual exemplo de fé nós estamos sendo? Em qual área? Em qual área estamos prevalecendo? Em qual área estamos dando pequenos passos de progresso? Irmão, Deus não é apressado. Repita isso comigo: Deus não é apressado. Pressa é qualidade de quem está atrasado. Deus nunca chega atrasado. Deus não está apressado, mas não é porque Deus não está apressado que significa que Ele não queira fazer coisas na sua vida, e não significa que coisas na sua vida já não deveriam ter acontecido. Muitas coisas já deveriam ter sido transformadas, a ponto das pessoas olharem para nós e dizerem assim: ele não está fazendo mais isso. Ela não está fazendo mais isso.
Olha, era ladrão, agora é honesto, é justo, é íntegro, é reto, é temente a Deus. Qual foi o testemunho que Satanás apresentou perante Deus da pessoa de Ló? Ou melhor, Deus apresentou para Satanás, né? Contrário. Viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra, homem, com exemplo dele, semelhante a ele. Homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Irmão, pode parecer um absurdo o que eu vou dizer, mas é exatamente essas qualidades que Deus espera ver na nossa vida. Deus quer olhar para mim e para você e espera também com que as pessoas possam olhar para nós e ver retidão, integridade, temor a Deus e desviar-se do mal. Mas alguns de nós parece que gostamos de andar de mãos dadas com o mau exemplo, com o mau testemunho. Quem está entendendo, diga amém. Seja um exemplo, ainda que pequeno, de fé, porque esse pequeno exemplo de fé vai mostrar que o Evangelho está causando mudanças na sua vida. Amém? Muitos cristãos possuem fé, escute o que eu vou dizer, apenas para a sua salvação. Tem muita gente que crê em Deus apenas para ser salvo. Muitos deles ainda não aprenderam que a fé é para todas as áreas da sua vida. Irmão, você não tem fé apenas para ser salvo. Você tem fé para se tornar um exemplo em tudo. Aleluia. Só que muita gente não aprendeu isso ainda. E por não aprenderem, elas acabam não experimentando o que a fé pode gerar nelas e através delas. Diga assim, fé não apenas para receber de Deus. Diga mais forte, mas para me tornar em Deus. Você não tem fé só para receber as coisas de Deus, irmão. Deus não te deu fé só para você ser salvo. Amém? Amém? Inclusive, uma das palavras usadas para salvação, essa palavra salvação, olha aqui para mim. Olha para mim. A palavra salvação, no Novo Testamento, ela é usada mais de 100 vezes. E uma das palavras usadas para salvação é sozo. Diga sozo. Essa palavra significa salvação completa, salvação plena, salvação do espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5,23, e o Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Nós somos um ser tridimensional, amém? Então, querido, a palavra salvação, ela fala de uma salvação completa. Não é só o seu espírito que foi salvo. Deus quer salvar a sua alma e quer curar o seu corpo. Só que a palavra salvação, a palavra sozo, não significa só esse tipo de salvação, significa paz, significa prosperidade, significa alegria. E quando você tem essas coisas, você pode ter certeza, você se torna um referencial para outras pessoas. Você se torna um exemplo para outras pessoas. Nada pior do que crentes que dão mau exemplo. Nada é mais prejudicial, irmão, para o Evangelho e para a disseminação da mensagem do Senhor do que uma vida que prega contrário àquilo que a palavra fala. A nossa vida tem que pregar em concordância com a palavra, irmão. Se a nossa vida estiver pregando em discordância da palavra, ali nós estamos sendo um mau testemunho. Olha para mim, você nunca caiu na sua vida, não, irmão? Deixa eu voltar aqui para essa palavra sozo, porque essa palavra, ela significa mais do que a salvação. Ela significa uma operação completa de Deus dentro de nós, a tal ponto aonde nós impactamos a vida de outras pessoas.
Sabe, eu não estou cobrando de você ser um exemplo de perfeição, ainda que Deus espera que nós possamos avançar, amém? E progredir e cada vez mais refletirmos a glória dele, porque a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, e os filhos que vão se manifestar são filhos que dão exemplos de um Pai celestial e verdadeiro. Só que quanto mais dentro de mim existe uma operação acontecendo por causa do Evangelho, mas as pessoas vão poder olhar e ser tocadas pela mudança que aconteceu dentro de mim, pela mudança que aconteceu dentro de você. Por isso, querido, eu te fiz a pergunta: exemplo de quê? Do que você está se tornando exemplo? De uma pequena fé? Irmão, ainda que seja uma pequena fé, não tem problema. Isso vai demonstrar que você está de alguma forma progredindo, mas você tem que ser no mínimo exemplo de pelo menos uma pequena fé. Uma fé, sei lá, para ser curado, uma fé para ser provido, uma fé para vencer o medo, uma fé, irmão, não sei. Mas alguma coisa você tem que começar a ser aquele que vai ser imitado. Amém? Nós imitamos as pessoas do mundo, deixa as pessoas do mundo imitarem você. Aleluia. Vamos a outros exemplos. Tito 2,7. Paulo disse para Tito: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Exemplo de boas obras, integridade e seriedade. Aqui Paulo está dando um conselho pastoral para Tito. Ah, pastor, então isso é um conselho para você. Será que é só para mim? Porque eu acho que não é só o pastor que tem que ser exemplo de boa obra, integridade e seriedade. Você também tem que ser, irmão, um exemplo dessas coisas, amém? Quando alguém diz que tal crente dá mau testemunho, ele está apontando diretamente que aquele indivíduo não é um bom exemplo. Irmão, eu já ouvi, é difícil que eu vou dizer, eu já ouvi de pessoas desse lugar, pessoas de fora falando de pessoas desse lugar que dão mau testemunho. Você não apenas se envergonha, você me envergonha. Você pode ouvir falar mal de mim injustamente, sem problema algum. Se falam mal de mim injustamente, eu não me importo. Porque eu não estou sendo mau exemplo para as pessoas, são as pessoas que são mau exemplos e estão falando mal de mim, injustamente. Agora, se eu dou um mau exemplo e elas falam de mim, aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu profano a mensagem que eu prego. Eu acabo servindo de escândalo para quem ouve a mensagem do Evangelho. Ah, aquele pastor lá. E eu já cansei de ouvir pessoas de fora falando mal de pessoas daqui de dentro. Por quê? Porque o exemplo não condiz com a mensagem que está ouvindo. Pastor, você está falando de mim? Você deve saber se eu estou falando de você ou não. O fato, querido, é o que você está mostrando para as pessoas. Sobrou vocês, né? Suas obras, escute, suas obras, a sua integridade e respeito precisam ser condizentes com o Evangelho que você está afirmando crer. Escute, olha para mim, as nossas obras, a nossa integridade e o nosso respeito precisam ser condizentes com a mensagem que nós estamos afirmando crer. Senão, é como a Bíblia realmente diz, estamos enganando a nós mesmos. A Bíblia diz assim: se você se considera ser religioso,
Se considera o quê? Mas você não guarda e não vive, se você não é piedoso, se você não ama, se você não pratica o que precisa praticar, a sua religião é vã e você engana a si mesmo. Se alguém pensa ser religioso, talvez, querido, você está aí se enganando, achando que vir para a igreja é tudo o que você precisa. Não, você precisa mais do que vir para a igreja. Você precisa de fato ser a igreja. Porque a verdadeira igreja, ela não está dando mau testemunho, não está dando mau exemplo. Amém? Amém. Tiago 5,10 diz: irmãos, aqui eu estou citando versículos que falam de tipos de exemplos, para mostrar para você que em alguma coisa você pode ser um exemplo. Abraão foi um exemplo de fé, amém? Amém. Aqui Paulo falou para Tito que ele deveria ser um exemplo de integridade, de boas obras e de respeito. Tiago 5,10 diz: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Está vendo, querido, que ser um exemplo para você não é algo impossível? Em alguma área da sua vida você pode ter essas coisas operando, funcionando, mostrando para os outros. Você pode ser um exemplo de paciência, como diz aqui Tiago. Olha para a vida dos profetas, vai estudar os profetas, o quanto esses homens sofreram e tiveram paciência, foram um exemplo de perseverança. Paulo disse também para Timóteo 4, 1 Timóteo 4,12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui é mais um conselho de Paulo a Timóteo, que era pastor da igreja. Mas esse tipo de exemplo é apenas para pastor? Ou será que é só o pastor que tem que amar? Será que é só o pastor que tem que ter fé? Será que é só o pastor que tem que ser puro? Será que é só o pastor que tem que conhecer a palavra? Não, aqui são formas de exemplos gerais que cabem a todos nós. João 13,15, Jesus disse assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Que tipo de exemplo Jesus está falando aqui? Exemplo de serviço. Irmão, aqui eu posso dar testemunho de algumas pessoas no quesito exemplo de serviço. O José é uma deles, é uma dessas pessoas. O Adriano, o seu Pedro, tantas outras pessoas aqui recém-chegado. Cadê, gente? Cadê o Roger? Aqui o Roger aqui. E outras pessoas que não estão aqui. Ah, pastor, você não me citou. Querido, se você se dispõe toda vez que alguém precisa de você, você é um exemplo para os outros, um exemplo a ser seguido. Não vou ficar citando o nome, porque senão vou ter que citar o nome de todo mundo. Mas seja um exemplo em servir os outros. Amém? Amém. 1 Pedro 2,21: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Olha aqui, a Bíblia fala que você pode até ser um exemplo de alguém que suporta o sofrimento. Aqui o texto está dizendo de 1 Pedro que nós temos que ter Cristo como um exemplo de alguém que suportou o sofrimento. As pessoas podem olhar para você e dizer assim: rapaz, esse fulano está sofrendo tanto, mas ele não desistiu. Ele está sofrendo tanto, mas ele não soltou a mão do arado. Ele está sofrendo tanto, mas ele não está voltando para trás. Aleluia. Agora, alguns de nós sofrem um pouquinho e coloca o mundo e o fundo na cruz e culpa todo mundo. Não, você pode ser um exemplo de alguém que suporta o sofrimento. Eu posso ouvir um amém? Amém. Note que há vários referenciais que precisamos nos tornar. Eu entendo, e Deus principalmente entende, que tudo isso é um progresso de sua palavra em nossas vidas. Mas veja, é um progresso. Eu não estou cobrando de você ser tudo de uma vez só, e nem Deus está cobrando de você. No que diz respeito a mim, obviamente eu preciso estar à sua frente.
O maior exemplo aqui, quem tem que ser sou eu. Disso eu não tiro a minha responsabilidade. Mas eu não vou cobrar de você aquilo que eu sei que faz parte do progresso de Deus na sua vida. Aleluia. Mas é um progresso. O que significa um progresso? Progresso significa que uma mudança constante está ocorrendo dentro de você. Você não está no progresso se você estiver parado, estagnado e vivendo longe de Deus, porque progresso é para quem está andando em Deus. Amém. Tem pessoas que dizem, não, faz parte do progresso de Deus, o fulano está lá no mundo vivendo e comendo o pão que o diabo amassou, vivendo de qualquer jeito, tudo errado. Não, querido, o progresso vai voltar a acontecer quando ele voltar para os pés do Senhor. Você está num progresso quando a mudança está acontecendo dentro de você pouco a pouco. Amém, querido? Amém. Eu sei que alguns são mais rápidos do que os outros para mudar. O importante é que haja essa mudança de algo que não era para algo que agora passa a ser. Aleluia. Até hoje você podia não ser algo, mas amanhã você pode ser algo. Amém. Então quero te perguntar mais uma vez, exemplo de quê? A forma mais simples de descobrirmos se o Evangelho está produzindo algo em nós é através da referência que estamos nos tornando. O que é gerado em você pode ser transmitido através de você em forma de exemplo para as pessoas. Muitos querem ser conhecidos pelo que possuem ou pelo título que carregam, mas de nada vale se você não for conhecido pelo que o Evangelho fez em você. Eu quero ter um título de pastor para que me reconheçam. Isso tudo não vale nada se não te reconhecerem pela mudança que o Evangelho causou na sua vida. Irmão, o título de qualquer pessoa perde diante do mau exemplo dela. Você pode passar a me desrespeitar se o exemplo que eu dou para você for ruim, for mau. E não interessa se eu sou o apóstolo, o semideus, o vice-querubim, o 25º ancião. Não interessa, se o meu exemplo for ruim, você vai passar a não me respeitar mais. Deixa o Evangelho gerar um novo exemplo dentro de você, amém? Jesus disse assim, eu estou terminando, em Apocalipse, para uma igreja, lá em Apocalipse no capítulo 3, verso 1, para a igreja de Sardes, ele disse assim, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você parece, mas não é. Você tem a forma de algo, mas não tem a essência daquele algo. Irmão, o Evangelho, antes de te dar aparência, ele te dá essência. Antes dele criar uma estrutura externa, ele cria uma nova estrutura interna. E Jesus disse que para a igreja de Sardes, você tem fama de que vive, mas você está morto. Você está dentro da igreja, mas as suas obras não refletem o que de fato é a igreja. Se você lê aqui o que Jesus disse para essa igreja, se você lê lá Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, você vai ver que Jesus fala a 7 igrejas, e para cada uma dessas igrejas, Jesus diz assim, conheço as tuas obras. Você tem fama de que vive, mas está morto. Você está dentro da igreja, mas as suas obras não refletem a verdadeira igreja. O que de fato a igreja é. A igreja no primeiro século, querida, ela foi chamada de o povo do caminho. Por quê? Porque eles haviam se tornado um exemplo do caminho. A Bíblia diz que lá em Antioquia, pela primeira vez, os irmãos passaram a ser chamados de cristãos. Por quê? Porque se tornaram um exemplo
de Cristo. O que eu aprendo é que não é possível ser um referencial de algo se não estivermos na companhia certa. Quer se tornar um referencial, esteja na companhia certa. Um exemplo é, antes de tudo, alguém que foi influenciado e mudado interiormente pela presença de Jesus. É por isso que eles foram chamados de cristão, porque estavam andando na companhia de Jesus, imitando os passos de Jesus. Note o que Davi disse aqui no texto inicial que nós lemos: tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Davi fez da presença o seu lugar de referência. Repita isso comigo: Davi fez da presença o seu lugar de referência. Faça a mesma coisa. Amém? Por isso ele se tornou um exemplo. É preciso haver em nós a mesma disposição, caso contrário, te conhecerão apenas por aquilo que não convém. Foi porque ele se refugiou em Deus que ele pôde se tornar um exemplo para as outras pessoas. Nós temos exemplos ruins dentro da Bíblia. Saul é o oposto de Davi, um exemplo do que não seguirmos. Em Hebreus fala para nós não tomarmos o exemplo de desobediência do povo de Israel. Há tantos exemplos bons dentro da palavra, mas também exemplos para não imitarmos. E alguns desses maus exemplos, infelizmente, nós ainda acabamos transmitindo para as pessoas. Olha para a sua vida. Em alguma área, em algum ponto, em algum lugar, você pode se parecer com Jesus. Você pode ser alguém cheio de paz, irmão. E as pessoas olharem para você e falar: cara, eu conheço gente sossegada, mas gente que vive em paz igual a esse aqui eu não conheço, não. Você pode ser um exemplo, irmão. Amém? Você entendeu essa palavra? Então, quando você sair daqui, não fala mais mal do pastor, não. Não fala mal do seu irmão, não. Porque ao falar mal dos outros, você não demonstra quem o outro é, mas quem você é. E aí, o seu exemplo, ele, uma vez multiplicado, não vai só revelar algo das pessoas, vai revelar algo de você. Seja um exemplo de uma palavra que sai da sua boca e gera edificação para aqueles que ouvem. Amém? Amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém. Se ponha de pé no seu lugar.